E sem mais demoras, eu quero convidar o pastor Walter para subir aqui com maior... Vamos, Rafraco. Vamos, mais forte. Glória a Deus. Pastor Walter, grande homem de Deus, um dos pastores da cobertura do nosso apóstolo Pedro Medina, lá de Itaquaritinga, né, pastor? Taquaritinga, eita glória, eu não ia errar e não trava a língua. Fala 3 vezes a batalha do Espírito Santo. Meu Deus do céu, veio aqui diretamente de lá para nos trazer uma palavra abençoada. O pastor veio debaixo da bênção do nosso apóstolo. Então, antes de entregar a palavra para o Senhor, vou perguntar para você: você já cumprimentou alguém que está do seu lado? Diga assim para essa pessoa: você está preparado? Uau! Se eu fosse você, eu gerava expectativa para o que Deus ele vai fazer nessa noite. Glória a Deus! Aleluia! Vamos orar pelo pastor. Vou pedir para vocês estenderem as suas mãos para a vida do pastor Walter. Pai, em nome de Jesus, nós te agradecemos, Pai, pela vida do teu filho, Senhor. Nós honramos, Pai, a vida do pastor Walter, aquilo que ele carrega, Senhor. E nós ansiamos, Pai, por aquilo que ele hoje preparou para os nossos corações, Senhor. Pai, ele tem toda a autoridade para fluir nessa noite, debaixo da bênção e da autoridade do nosso apóstolo Pedro, Senhor. Que ele venha fluir, Senhor, na unção, na autoridade, no espírito de profecia, de sabedoria, Senhor. Que o Senhor use, Senhor, o teu filho, Senhor, e que ele deixe tudo aquilo que ele trouxe, Pai. Nós cremos que hoje tem jovens aqui, Senhor, que precisam da palavra que o teu filho vai ministrar nessa noite, Senhor. Nós abençoamos a vida dele, Senhor, nós honramos a vida dele, Pai, em nome de Jesus. Vamos dar mais uma salva de palmas. Pastor, deixa Deus te usar. Glória a Deus. Vai tudo bem com você? Aleluia. Pode se sentar. O Senhor colocou uma palavra no meu coração e eu quero compartilhar com vocês. Talvez seja a palavra da minha vida. Um texto que o Senhor ministrou comigo há anos atrás e eu carrego como uma revelação pessoal que Deus me deu. Uma revelação que, da mesma forma que o Senhor usou essa palavra para libertar a minha vida, eu creio que possa ajudar você também na sua caminhada ministerial. Se eu pudesse dar um nome para essa ministração, seria a unção que derruba gigantes. Porque na nossa vida, nós vamos enfrentar gigantes. E eu quero te preparar para isso. Porque antes de Davi, é claro que eu estou falando de Davi, antes dele se posicionar e lutar contra um gigante, coisas aconteceram antes disso. Então eu quero te mostrar na palavra de Deus essa revelação, para que quando os gigantes aparecerem na sua vida, você tenha armadura, você tenha armas e você tenha estratégia para derrubar esses gigantes. Porque eu não tenho dúvida que o nosso Deus é o maior de todos. É o Deus Todo-Poderoso. Só que muitas vezes, sabendo disso, e tendo esse Deus que é tão grande e tão poderoso na nossa vida, muitas vezes nós caímos, nós perdemos uma batalha. E por que isso acontece? A culpa é de Deus? Não. E eu quero te mostrar o que nós precisamos fazer para que possamos derrotar esses gigantes. Amém? Glória a Deus. Bom, já me apresentaram, eu sou o pastor Walter, da cidade de Itaquaritinga, estou na cobertura do apóstolo Pedro, acredito que um pouco mais de 4 anos. A revelação do pastor Pedro salvou a minha vida, meu ministério, meu casamento. Hoje eu tenho uma filha e eu creio que vocês hoje estão bem servidos nessa igreja com esse grande homem de Deus. Então é uma grande responsabilidade eu estar no altar dele, com o microfone dele, ministrando para a igreja dele. Eu quero que vocês entendam o temor e o tremor que eu estou aqui em cima. Tá? Eu vou ministrar amanhã também, mas eu acredito que hoje vai ser um pouquinho para quebrar o gelo, porque eu me sinto muito à vontade ministrando para jovens.
Eu liderei jovens por alguns anos na igreja. Eu tinha um projeto com jovens que todo último sábado do mês nós fazíamos adoração na praça, reunia 200, 300 pessoas. Então, eu sempre gostei muito de trabalhar com os jovens. Então, eu quero trazer essa palavra focada, sim, para você que é jovem. Tem jovem aqui? 1 Samuel 17, a partir do verso 32. Você ama a Bíblia? Eu vou forçar um pouquinho isso hoje, nós vamos ler muita Bíblia hoje. Eu falo que eu não sou um pregador, eu gosto de ensinar. O primeiro chamado que Deus colocou na minha vida foi de ensino. Então, eu vou só ler a Bíblia e deixa que a Bíblia se explique. 1 Samuel 17, 32. E Davi disse a Saul: não desfaleça o coração de ninguém por causa dele. Teu servo irá e pelejará contra este filisteu. Porém Saul disse a Davi: contra este filisteu não poderás ir para a peleja com ele, pois tu ainda és moço, e ele homem de guerra desde a sua mocidade. Nós vemos aqui então que quando Davi ele vai até Saul e ele diz que ele assumiria a posição e ele lutaria contra aquele gigante, Saul, ele não dá muita moral para ele. E é legal a gente falar sobre isso, porque muitas vezes não é dado moral para o jovem. Jovens que têm sonhos, projetos, que têm coisas grandes que Deus depositou neles, mas não há resultado ainda. E por isso, muitas vezes, há esse ponto de dúvida sobre a vida dos jovens. Mas eu creio, amado, que vocês são jovens fortes que o Senhor está levantando nessa geração. Homens e mulheres que vão mudar essa geração, esse ciclo que nós vemos acontecer com os jovens do mundo. Então eu quero falar um pouquinho quem era Davi, porque Saul não sabia quem era Davi. 1 Samuel 16, o verso 1, conta um pouquinho sobre como tudo começou. 1 Samuel 16, 1. Então disse o Senhor a Samuel: até quando terás dó de Saul, havendo eu rejeitado para que não reine sobre Israel? Enche um chifre de azeite, vírgula. O que é que você lê no texto? Enche um chifre de azeite, vírgula, e vem. Olha que interessante. Deus não falou vai, Deus falou vem. Porque quando Deus estava falando com Samuel, você sabe que ele estava chamando Samuel para ir até a casa de Jessé, até a casa de Davi para ungí-lo. Só que Deus não estava lá com Samuel. Deus estava onde? Com Davi. Eu quero que você entenda isso, amado. O Senhor, Ele está com você. Às vezes você está caminhando sozinho, você está procurando desesperadamente por aprovação, por alguém gostar de você, curtidas, likes, seguidores, mas Deus já está com você. Existe algo poderoso nisso. E aí o Senhor diz para ele: vem, vem. Vamos continuar lendo. Enviar-te-ei a Jessé, o belemita, porque dentre os seus filhos me tenho provido de um rei. Olha que interessante, o nome de Davi não é citado em nenhum momento, mas o Senhor diz que é para Samuel ir até a casa de Jessé. Você que já conhece a história, você que lê muito a Bíblia sabe, quem que era Jessé? Pai de Davi. Olha que interessante, Deus não manda o profeta na casa de Davi, Deus manda o profeta na casa do pai de Davi. Por quê? Porque o nosso destino profético está ligado com a casa do nosso pai. Amados, eu moro em Taquaritinga, lá é a minha casa, lá é o meu território, só que a minha vida destravou na casa do meu pai. Foi quando eu deixei tudo, peguei um carro sem dinheiro e vim para Balneário Camboriú, receber uma palavra profética, onde ativou meu destino profético. Então, o Senhor tem coisas grandes preparadas, mas muitas pessoas, muitos jovens, eles deixam a casa do Pai. E a hora que o profeta chega, a hora que a bênção chega, ele não está lá. Sabe por que muitas vezes patinamos na nossa vida? Porque deixamos a casa do Pai. Amado, a Bíblia é enfática, o primeiro mandamento com promessa, qual que é?
Honra teu pai e a tua mãe. Por quê? Porque o pai e a mãe foi a fonte da nossa vida. E se nós honramos a fonte da nossa vida, qual que é a promessa? O que nós vamos receber? Nossos dias serão prolongados. Receberemos longevidade. Viveremos bem. Por quê? Porque se você honra a fonte que te deu a vida, você recebe a vida da fonte. E amado, isso é incrível, porque não se aplica só ao nosso pai físico, ao nosso pai terreno, mas também se aplica ao nosso pai espiritual. Se você tem um pastor, você tem um pai espiritual e você o honra, você está honrando a fonte espiritual da sua vida, então o que é que você recebe? Vida espiritual, vida ministerial. Quantos jovens, quantas pessoas paradas ministerialmente porque não honram seus pais espirituais? Não estão debaixo da mesma visão, não se comprometeram com a causa. Então, eu sei que é clichê, né? E as pessoas odeiam que faça isso, mas eu quero fazer isso só para você memorizar. Fala para a pessoa do lado, fala assim para ela: o endereço do filho é a casa do pai. É lá que a bênção vai chegar. É lá que a unção vai chegar. Então nós vemos que foi lá a qual o Senhor enviou o profeta. Vamos voltar para 1 Samuel 17, o versículo 34. 1 Samuel 17, o texto base, versículo 34. Então disse Davi a Saul, olha só a resposta que Davi dá agora para o rei Saul: teu servo apacentava as ovelhas de seu pai. E quando vinha um leão e um urso, e tomava uma ovelha do rebanho, eu saía após ele, e o feria, e livrava da sua boca. E quando ele se levantava contra mim, lançava-lhe mão da barba, e o feria e o matava. O que é lançar a mão da barba? Davi pegava ele pelo pescoço e matava. Mas esse não é o foco. Eu quero que você entenda o que está acontecendo aqui. Davi, você conhece a história? Quando Samuel vai ungí-lo, ele não está na casa. O dia mais importante da casa de Jessé, quando Samuel vai até lá, e Samuel era sacerdote, Samuel era profeta e Samuel era juiz. Eram os três poderes que nós temos hoje: o poder judiciário, o poder judiciário, o poder legislativo e o poder executivo. É como se o presidente e toda a sua cúpula fosse na sua casa. Seria o dia mais importante. Eu não vou falar sobre política, né? Mas acredita-se que seria o dia mais importante daquela família e daquela casa. E onde estava Davi? Apacentando as ovelhas, lá na montanha. Olha que interessante isso. O dia mais importante daquela casa, não chamaram Davi. Muitos acreditam que Davi era um filho bastardo, um filho fora do casamento, e por isso ele era excluído da casa e dos outros filhos. E amado, isso aqui nos diz muito, porque muitas vezes nós lutamos pela aprovação dos nossos pais. E por mais que eu disse que você precisa honrar seus pais, e precisa mesmo, eu quero que você entenda que se você teve frustrações com seu pai, com a sua mãe, a minha esposa, a pastora Jaqueline, não teve o pai dela presente, o pai dela abandonou muito cedo. As pessoas perguntam, e o seu pai? Às vezes eu brinco com ela, ela fica nervosa comigo, eu falo assim, não, ele era mágico, meu sogro era mágico. Por quê? Sumiu e nunca mais apareceu. E ela já foi curada disso. Mas às vezes nós buscamos muito a aprovação dos nossos pais. E amado, independente disso, você tem um Deus que é seu pai acima de tudo. Enquanto Jessé esqueceu de Davi, o Senhor não se esqueceu dele. E olha que interessante, ele estava lá no campo, e muitas vezes ele matava urso, matava leão para proteger as ovelhas, que, como disse o seu irmão em outro texto, aquelas ovelhinhas que o pai nem dava tanto valor, mas ele estava obedecendo o pai e estava correndo risco de vida para cumprir aquilo. Então, mesmo ele não sendo aceito pelo pai, ele honrava o pai.
Mesmo ele não tendo o pai com carinho e afeto perto dele, ele estava lá obedecendo a custo da sua própria vida, se fosse necessário. Olha que interessante isso. Por que eu falo isso? Porque muitos jovens usam a paternidade, a falta dela, a rejeição, para não exercer o chamado que Deus tem na vida dele. Seu pai pode ter se esquecido de você, pode ter te abandonado, pode ter acontecido isso com a sua mãe. E aí você fala assim: pastor, mas são traumas que eu carrego da minha infância. Ou, pastor, a minha mãe, meu pai tentou me abortar quando eu ainda estava sendo gerado, são traumas que eu carrego desde o ventre da minha mãe. E nós precisamos voltar para a origem para cuidar de tudo isso. Só que se você for realmente voltar para a origem, Efésios fala que você foi eleito nele antes da fundação do mundo. Antes de qualquer trauma dentro do ventre da sua mãe, você era de Deus, puro, santo. Antes de qualquer trauma com seus pais na sua infância, você já era de Deus. Então é para esse Gênesis, é para esse começo que nós precisamos voltar para a nossa origem. Carregamos marcas sim, amado, mas antes de qualquer marca, nós éramos de Deus, estávamos em Deus, e é para Deus que nós vamos voltar. Então não adianta você usar isso de desculpa, porque não cola mais. Chegou o momento de você ser curado, sarado, para você exercer o chamado que Deus tem na sua vida. Ai, mas o meu pai, mas a minha mãe, você precisa honrá-los, você precisa obedecê-los, e você precisa entender que acima deles tem um pai que te ama, um Deus que não falha. Porque hoje o mundo faz de tudo para destruir a imagem de pai. Por quê? Porque a imagem de pai seria a nossa primeira referência do que é Deus na nossa vida. E quando nós temos essa imagem distorcida, nós não honramos os nossos pais e tudo vai mal na nossa vida. Então se conserte com seus pais e saiba que Deus está cuidando de você. Porque mesmo quando o profeta estava na casa de Jessé, Davi não estava lá, passou todos os irmãos dele. E aí, o profeta fala: mas não tem mais nenhum filho? E ele fala: nem lembrava. Tem um que está lá atrás, cuidando das ovelhas. O profeta fala: então ninguém se assenta na mesa, até que ele chegue. O seu lugar está guardado, querido. A Bíblia fala que Deus é Deus do órfão e da viúva. Sabe por quê? Porque aqueles que não foram cuidados, Deus pega para cuidar. Aqueles que foram rejeitados é o que Deus chama e dá um propósito de vida. Então não é que a sua vida foi mais difícil que a dos outros, foi Deus te preparando desde cedo para coisas maiores. Davi era pequenininho, só que foi ele que derrubou um gigante. Então nós vemos a submissão ao pai, nós vemos ele obedecendo o pai mesmo nas dificuldades. Só que agora eu quero te trazer uma revelação sobre isso. Ele fala sobre 2 animais que ele matou. Você se lembra que animais eram? O leão e o urso. Então antes dele enfrentar um gigante, ele precisou matar um urso, um leão, ou vários ursos e vários leões. A Bíblia não deixa claro. Vamos lá, vamos começar falando pelo leão. Quando se fala de leão, eu nasci em 86, faz as contas aí, já entreguei minha idade. Mas eu peguei a geração que assistiu o primeiro filme do Rei Leão. Alguém pegou essa geração também? 3 pessoas. Meu Deus, estou velho. E amado, quando nós falamos de leão, qual que é a primeira coisa que vem na sua cabeça? Fala para mim, assim, jogo rápido. Leão, o que você pensa? O rei da selva. O leão, ele é o mais forte? Não. Ele é o mais rápido? Não. Ele é o maior? Não. Mas ele é o rei. Ele impõe presença. E os outros animais o respeitam. Talvez amanhã eu fale um pouquinho porque que o leão coloca essa presença. Que tem um texto que diz: rugiu o leão, quem não temerá? Falou o Senhor Deus, quem não profetizará? Mas depois eu vou falar um pouquinho sobre isso amanhã. Amanhã você vai vir? Amém. Glória a Deus, que bom. Pelo menos eu sei que esse grupo aqui vai estar aqui amanhã, não vou estar sozinho. O leão é o rei. Então o que eu quero dizer para você, que antes de você derrotar gigantes que se levantam na sua vida, você já tem uma unção sobre a sua vida. Antes de você derrubar esses gigantes da sua vida, você precisa derrotar os leões que se levantam contra você.
O que são leões, pastor? São reis dentro da nossa vida, dentro do nosso coração. Adoramos aqui sobre Jesus, o Rei da Glória, Jesus, o leão da tribo de Judá, Jesus o Rei, e Ele é. Só que muitas vezes o seu coração é dividido com outros reis, reis que governam na sua vida, reis que dão ordem na sua vida. E eu quero ser um pouco mais didático e trazer para a sua realidade. O que é um rei? Um rei é aquele que dá um decreto e as pessoas precisam obedecer. Se você carrega algum rei na sua vida, o que acontece? Existem decretos do diabo que você ainda continua cumprindo, mandamentos do diabo que você ainda continua praticando. Jesus fala para você, se abstém disso, mas existe um rei que diz, faz, e você vai e faz. A Bíblia condena algo que é pecado, mas existe um rei na sua vida que diz assim, não pode fazer, você vai e faz. E isso pode ser tantas coisas, e para cada um rei diferente. Para uns pode ser a bebida, para outros a droga, para outros a mentira, para outros a falta de honra, para outros a pornografia. São coisas que reinam na vida da pessoa. E aí não adianta você falar assim, vou derrotar gigantes, se você está perdendo a batalha para um rei dentro de você. Faz sentido isso? Então hoje eu estou aqui para fazer você pensar um pouco, se existe um rei dentro de você que ainda está te dominando, te governando, dando ordens para você. É aquela pessoa que sai do culto e fala assim, nunca mais eu vou beber. Só que a hora que passa em frente a um bar, o rei grita, entra lá. E a pessoa não resiste e entra. Você sai daqui e fala assim, agora eu vou ser santo, eu vou pegar firme. Chega em casa, um rei fala assim, acessa aquilo de novo no seu celular. E aí a pessoa vai e cai. Então, nós precisamos derrotar esses reis que governam sobre a nossa vida. Sabe por quê? Porque senão, nós não veremos o Senhor. Colossenses 1, o versículo 13, diz assim, o qual nos tirou da potestade das trevas e nos transportou para o reino do seu Filho, do seu amor. Olha que lindo isso. A potestade, a autoridade das trevas nos oprimia, só que nós já fomos tirados desse lugar. Isaías 1, eu amo o texto Isaías 6, versículo 1, eu amo o texto de Isaías, e ele diz assim, no ano em que morreu quem? Lê mais alto, rei? Uzias, vírgula, o que aconteceu? Eu vi também o Senhor assentado sobre um alto e sublime. Tem níveis de Deus que você só vai ver quando um rei morrer. Isso aqui é incrível. Existem coisas na nossa vida que nós só vamos viver quando os reis dentro do nosso coração estiverem mortos. É necessário matar esses reis. E você vai ver na Bíblia inúmeras estratégias que Deus ele deu para destruir reis. Agora, vamos lá. Eu sempre gostei de filme de guerra, filme medieval, filme com esse teor. Como que nós derrotamos um rei? Você precisa ter um exército. Você precisa derrotar o exército inimigo, você precisa invadir a fortaleza, você precisa destruir os guerreiros mais poderosos, invadir o castelo, destruir a guarda real e assassinar o rei. Cara, cansa só de falar, sim ou não? É muita coisa, não é? Como que nós vamos vencer dessa maneira? Amado, tem uma estratégia, e por mais que você possa ler sobre a morte de vários reis na Bíblia, Juízes 3, versículo 16. É a primeira vez que eu falo sobre isso, sobre como matar esse rei. Essa é a revelação que o Senhor me deu essa semana, quando eu estava me preparando para vir para cá. Olha só, Ehud fez para si uma espada de 2 fios, do comprimento de um côvado, uma espada pequena. Côvado é o tamanho do antebraço. E cingiu-a por debaixo de suas vestes, a sua coxa direita. Versículo 20. E Ehud entrou numa sala de verão que o rei tinha só para si, onde estava sentado, e disse, tenho para dizer-te uma palavra de Deus. E levantou-se da cadeira. Então Ehud estendeu a sua mão esquerda e tirou a espada de sobre a sua coxa direita e lhe cravou no ventre. Ehud usou uma estratégia que ninguém nunca tinha usado.
ele não foi com uma arma grande para derrotar o exército inteiro e matar o rei. Ele foi com uma espada pequena, escondida. Se você lê Efésios, quando fala sobre armaduras espirituais, a espada é o quê? Alguém sabe? A espada do Espírito, que é a palavra de Deus. Então você vê que nessa batalha ele não usou uma espada muito grande, ele usou uma espada pequena. Sabe o que derrota reis na nossa vida? Palavras pequenas, mas precisas. Não adulterarás, não matarás, foge da fornicação. Porque muitas vezes nós esperamos uma grande revelação para enfrentar um grande problema. Mas, amados, são palavras pequenas que nós guardamos no nosso coração, que nós podemos usar para matar esses reis. Você não precisa de uma revelação nova. A Bíblia já diz, foge da prostituição. Você não precisa de algo extraordinário, uma revelação magnífica, uma espada grande. Não, você precisa de uma espada pequena. Textos pequenos que você grava e você coloca aquilo como código de conduta para você. Você começa a praticar coisas pequenas. Não matarás, não adulterarás, não roubarás, não dirá falso testemunho. Textos pequenos, uma palavra pequena, mas se você esconde ela no seu coração, você derruba reis grandes na sua vida. Então, guarde essas palavras. Pega um texto que faz sentido para derrotar esse rei que você esconde, que está em oculto, e recite essa palavra todo dia, no seu devocional, de manhã, de tarde, de noite. É o que o salmista disse, eu medito na tua palavra de dia e de noite. E quando você faz isso, você se torna uma árvore frondosa, você dá frutos, você gera cura, principalmente em você. Deu para entender o que é o rei? Sim ou não? Deu para ter uma estratégia para matar esse rei? Sim ou não? Ótimo, então vamos para o segundo animal. Que animal que é? O urso. Minha esposa fala que eu sou nerd. Eu acho que eu sou, porque eu cheguei no hotel, fui descansar e eu fiquei assistindo Discovery Channel. E eu gosto de ver o habitat, as coisas da natureza. Não gostaria de estar lá, né? Tem mosquito e cobra, né? Então eu prefiro o hotel. Mas quando se fala de urso, alguma coisa vem na sua memória? Uma característica específica que só o urso tem? O que é? Hibernação. Olha, outro nerd igual eu. Você não se ofendeu não, né? Não é ofensivo, né? Não. Agora é da hora ser nerd. Mas na minha época de escola... Agora é geek, um monte de nome diferente, mó da hora. Mas na minha época não era bem assim, não. O urso hiberna. E o que é hibernar? Apaga, né? Tem gente que hiberna, né? Mas é o quê? O urso, quando é uma estação favorável, ele come, fica bem gordão, tipo crente na ceia. E aí ele vai para uma caverna, um lugar protegido, e hiberna. Porque no momento do frio, ele não precisa sair para comer, ele está lá dormindo. E todo aquele alimento que ele comeu se tornou em gordura e o corpo dele vai processando aquilo, então ele pode ficar semanas dormindo que ele não morre. E aí quando a estação muda, o que acontece com o urso? Acorda. O que são os ursos na nossa vida? Pecados escondidos que nós achamos que estão mortos. Mas quando muda a estação, eles acordam. Como assim, pastor? Tá tudo ok. Você está firme, você está na igreja. Só que em fevereiro, finalzinho de fevereiro, março, tem o quê? Aí o urso... Tá tudo bem, tá tudo certo. Você tá firme na igreja. Só que aí a estação muda. O namorado te larga. Aí o urso acorda. Não quero saber de mais nada. Quero mais saber de igreja. Então nós vamos lidar com ursos na nossa vida, que nós achamos que são pecados vencidos, mas que ainda está dormindo. Está escondido. Só está esperando mudar a estação. E para cada pessoa pode ser algo diferente. Por quê?
Tem pessoas que quando está na luta, está na prova, está firme, está fiel, está na igreja. Só que a estação muda e ela começa a prosperar. Começa a ficar bem de vida. E aí ela, culto de domingo? Não, vou para o shopping. Não, culto de jovem sábado? Não, vou sair com o pessoal, com a galera. Então a estação muda, o urso acorda. E tem gente que é o contrário. Tem gente quando está tudo bem, está na igreja, está servindo, está ajudando, mas quando as coisas pioram, a pessoa sai, achando que o diabo é um pai melhor para ela. Então nós temos que entender que precisamos olhar para a nossa vida e perceber se nós somos constantes quando a estação muda. Se nós vamos permanecer fiéis, mesmo mediante as circunstâncias que acontecem. Então, é muito importante você analisar se existem ursos que estão dormindo. Se existe, porque às vezes você está lá, dia 25, 26, 27, não, esse mês eu vou ser fiel a Deus. Esse mês eu vou dar o dízimo dobrado. Não, vou ser fiel nas primícias. Dia 5 cai o pagamento. Mas eu tenho tanta coisa para fazer. Tanto dinheiro. Não, é muita coisa. Eu preciso pagar as contas, eu preciso. Porque assim, muitas vezes somos fiéis quando nós temos pouco. Mas quando Deus começa a colocar no muito, nós começamos a negociar com Deus. E aí aquela linda e bela frase do diabo: Deus conhece o meu? Conhece, só que Ele te recompensa pelas suas obras. Tem uma história que eu gosto muito. Eu ia guardar ela para amanhã, mas Deus mandou contar hoje. Se eu contar amanhã, vocês riem de novo, beleza? A mãe deu 2 moedas para uma criança. E falou assim, esse dinheiro aqui é de Jesus. Você vai levar de oferta na igreja. E esse dinheiro aqui é para você comprar um doce. Sabe como criança é? Segurou as 2 moedas bem forte na mãozinha e saiu correndo para comprar o doce. E naquela ansiedade, ela correndo, tropeçou, caiu, a mãozinha abriu, as moedas caíram no chão, rolaram e uma delas caiu no bueiro. Aí a criança olhou para essa situação e falou assim: a moeda de Jesus caiu no bueiro. A gente ri, mas às vezes é o que você faz com o seu dízimo. É o de Jesus que eu vou ter que gastar na farmácia. É o de Jesus que eu vou usar para pagar o conserto do carro. É o de Jesus que eu vou comprar o presente da namorada, porque é o dia dos namorados. E muitas vezes o dinheiro é um urso que está dormindo dentro da gente. A única coisa que Jesus chama de Senhor, dizendo que você não pode servir a Deus e a mamon. Então, muitas vezes, o urso é um senhor, o dinheiro é um senhor na vida da pessoa. E, amado, se nós não vencermos o urso e o leão, não espere que você vai derrubar gigantes. É necessário vencer esses problemas internos. Vencer esses problemas que diz respeito a você e ao seu chamado. Para depois você querer enfrentar os problemas da nação, da cidade. Então Deus quer tratar isso dentro de você primeiro. Eu não vou ler os textos porque é um pouquinho grande, mas eu quero te dar uma estratégia para vencer o urso. Você pode esperar o urso acordar e lutar com ele. Só que isso é complicado, porque um texto que fala sobre urso na Bíblia, você se lembra o que aconteceu com o profeta 2 Reis 2? O profeta Eliseu estava subindo e umas crianças saíram e começaram a tirar sarro dele, chamando ele de calvo, de careca. E tem muitas revelações para isso, mas eu não vou me atentar a nenhuma delas, eu vou focar no urso. A Bíblia fala que o profeta amaldiçoou aquelas crianças. Uns falam que não eram crianças, outros falam que queriam matá-lo, mas eu não vou entrar nesse mérito. Só que quando faz isso, a Bíblia fala que 2 ursos saem da mata, da floresta, e atacam aquelas crianças e matam elas. Falando sobre urso, que nós precisamos matar. Você pode esperar o urso acordar e lutar contra ele. Só que o que eu aprendo com esse texto? Se você for uma criança na fé, ele te mata.
tem lutas que nós não vamos conseguir lutar sozinhos. E se o urso acordou, não faça a besteira de lutar sozinho. Chama o seu pastor, chama o seu líder, chama a pessoa que está perto de você. Falou assim, olha, eu liguei a TV, começou a tocar música de carnaval, meu corpo ficou esquisito. Põe a mão na minha cabeça aqui que o negócio não tá legal. A hora que eu passo no bar e eu escuto tocar um pagode, meu pé mexe sozinho. O urso começou a acordar. Então pede ajuda. Se você é criança na fé, isso não é feio. O problema não é ser criança, o problema é não crescer. E eu vou falar disso amanhã. Mas, pede ajuda. Pastor, e o que eu faço então? Se você ler na Bíblia, Juízes 4, a partir do verso 18, conta a história, fala da história no geral de Débora, mas dentro da história de Débora tem uma pessoa que se destaca, uma mulher que chama Jael. Você conhece essa história? Sísera, um homem que estava fugindo de Débora, de Baraque, vai até a casa de Jael e pede para se esconder lá. E aí ela o recebe, mas já com um plano em mente. Ele pede água, ela dá leite para ele. E aí ele pega e deita. E deita para dormir. Sabe o que Jael faz? Pega uma estaca. Vai até onde ele está deitado e com um martelo crava a estaca na cabeça de Sísera e mata ele. É uma história muito feia e muito forte. Mas talvez isso te choque e guarde isso. Então, foi um inimigo que foi derrotado enquanto ele dormia. Dá para matar o urso enquanto ele está dormindo? Dá. Qual foi a arma que Jael usou? Uma estaca. Se você vai para Isaías 54, verso 2 e 3, fala sobre estaca. Eu não vou ler, mas você pode estar aí na tela, você pode anotar. Nesse texto fala que Deus tem uma bênção de crescimento. Acho que eu vou precisar ler. Olha só. Amplia o lugar da tua tenda e estende-se as cortinas da tua habitação. Não impeças, alonga as tuas cordas e fixa bem as tuas estacas. Olha que interessante. As estacas é usada para quê? Expansão da tenda. Para aumentar o lugar da habitação. Quem está vivendo um momento de expansão junto com a igreja? Isso te dá estacas para você derrotar o urso. Se você está lutando para crescimento de igreja, para ampliar o seu GC, se você está lutando para aumentar o culto de jovens, o ministério que você faz parte, você está com estacas na mão. E Deus não vai deixar você cair com o urso. Porque se você está ocupado com a obra, você não tem tempo de pecar. Se você está preocupado com ganhar almas e o crescimento da igreja, o urso não vai te derrotar. Então segura a sua estaca na mão e fala: pastor, pode contar comigo. Nando, Tuto, pode contar comigo. Porque você não vai ter tempo de pecar. Olha para Davi. Davi, no futuro, quando ele estava no castelo, ele esqueceu dessas coisas. Na época que os reis iam para a guerra, Davi ficou no palácio. Ele não estava guerreando, ele não estava lutando para expandir o território. E foi aí que ele caiu. Então você precisa estar envolvido com a obra. Você precisa estar lutando para o crescimento da obra. Porque assim, se tiver algum urso aí dormindo, vai morrer. O carnaval, você não vai estar nem aí, porque você vai estar preocupado com o retiro de carnaval. Você não vai estar aí para as baladas, para festas, que você está envolvido com o CIES, você está envolvido com a cruzada. É esse tipo de estratégia que você precisa ter. 1 Samuel 17, 36. Vamos continuar lendo o texto. Assim feriu o teu servo leão como urso. Assim será este incircunciso filisteu como um deles, porquanto afrontou os exércitos do Deus vivo. Disse mais Davi: o Senhor me livrou da garra do leão e da garra do urso. Ele me livrará da mão desse filisteu. Então disse Saul a Davi: vai, e o Senhor seja contigo. Olha que incrível isso. Ele deu o currículo dele.
Você acha que eu sou um menino? Você acha que eu não vou conseguir derrotar? Mas eu já venci o leão e o urso. Amado, você precisa ter história. Você precisa mostrar para os seus líderes que você já venceu coisas. Para quê? Para que haja uma confiança em você, para ser delegado a autoridade para você. Seus líderes não vão fazer tudo sozinho, vai precisar levantar mais pessoas para ajudar. Mais pessoas para ter uma posição de autoridade, para ajudar eles a derrotar os gigantes dessa cidade. Só que como você vai derrubar um gigante se você não consegue vencer nem as coisas dentro de você? Nem seus pecados escondidos. Então, Davi passou por isso. Vamos para o versículo 38. E Saul vestiu a Davi de suas vestes, e pôs-lhe sobre a cabeça um capacete de bronze, e o vestiu de uma couraça. Vamos entender aqui. Falando de novo em Efésios, o capacete é o quê? Capacete da salvação. Saul pegou o capacete dele e colocou em Davi. E funcionou? Você sabe que não. Por quê? Salvação é individual. Você não pode contar com a salvação das outras pessoas para você ser salvo. Ai, mas o meu pai é obreiro. Ai, o meu pai é pastor. Mas a minha tia está orando por mim. Se você não orar, se você não jejuar, se você não ler a Bíblia, não espere que o que os outros estão fazendo vai refletir na sua vida. Funciona quando você é criança na fé. Só que eu estou pregando para um grupo de jovens maduros, sim ou não? Então não conte com a salvação dos outros, salvação é individual. Deus não tem neto. O seu pai, a sua mãe pode ser filho de Deus, mas se você não é filho de Deus, você não vai entrar no céu. Então é necessário, nós temos sim pessoas que oram por nós e está ótimo, mas isso não isenta você de fazer o seu. Então salvação é individual. Não pense que com o capacete de outra pessoa você vai poder ir para essa batalha. Depois a couraça. Ele pegou a couraça e colocou sobre ele. Efésios também. Couraça do quê? Justiça. Sabe o que é você colocar a couraça de outra pessoa? É quando a pessoa quer te justificar. Você está passando por uma luta, um problema, uma dificuldade. E você sabe que é a mão de Deus e que você precisa vencer sozinho. Aconteceu uma vez com Jesus, quando ele disse para os discípulos: olha, importa que eu morra, que eu vá para a cruz, que eu pereça. Aí Pedro chamou Jesus de canto e falou assim: mestre, não, você é fera demais. Você é o Filho de Deus. Tem misericórdia de ti. Sabe o que Jesus disse para ele? Satanás. Autocomiseração é um discurso de Satanás. E às vezes nós esperamos pessoas que vêm até nós e falam assim: ai, tadinho de você. Você vai tanto na igreja, não precisa ir tanto. Você está errado. Você está no pecado. As coisas estão dando mal porque Deus quer te corrigir. E você espera alguém dar um tapinha nas suas costas e falar: vai dar tudo certo. Jesus é contigo. Profeta de Satanás. Sabe por quê? Porque, amado, o sofrer faz parte da caminhada cristã. Não espere que vai ser um mar de rosas o tempo todo. Não, você vai passar por lutas, por provas, e está tudo bem, porque isso vai te deixar forte. Você não está brincando de ser crente. Você vai passar por coisas que vão ser desconfortáveis, vão ser dolorosas, mas vai fazer parte da sua edificação. Eu era ministro de louvor em outro ministério. Eu trabalhava das 8 às 8 em uma farmácia, e no culto da manhã, o culto começava às 8. Nós tínhamos que chegar 1 hora antes. Quando tinha consagração, o culto começava às 6, nós tínhamos que chegar às 5 da manhã. E está tudo bem. Eu morava com a minha avó, meus pais já eram pastores, já tinham denominação própria, eu ainda fiquei 2 anos servindo na igreja que eu estava. E minha avó é vó. Vó sempre vai proteger os netos. E aí, eu tinha que acordar 4 horas para mim poder chegar às 5 na igreja. O celular tocava, despertava. Minha avó ouvia, ia lá no quarto, com todo o amor do mundo: filho, não vai na igreja hoje não. Você trabalhou tanto. Você está tão cansado. Eu não chamava minha avó de diabo. Eu amava ela. Mas eu sabia que era o diabo me tentando
para não cumprir o meu chamado. Então, amado, eu quero que você se livre da comiseração e pare de procurar isso nas outras pessoas. Um homem de Deus, uma mulher de Deus vai olhar para você e vai falar: olha, você precisa mudar isso. Você precisa corrigir isso. Geralmente o nosso pastor faz isso. O pastor de Jesus era o João Batista, sim ou não? E a hora que ele viu Jesus apontando, falou: esse é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Parece não ter sentido, mas o que se fazia com o cordeiro? Alguém sabe? Matava, sacrificava. A hora que João bateu os olhos em Jesus, falou: você vai morrer, cara. É isso que seu pastor, é isso que seu líder faz. Você pode achar que está bombando. Eles vão chegar para você e falar assim: cara, você ainda precisa melhorar nisso. Ai, não vê as coisas boas que eu faço, só vê as coisas ruins. É você querendo vestir uma couraça de justiça. Quando a Bíblia fala que a sua justiça é como trapo de imundícia perto dele. Então, não vista essa couraça. Você precisa lutar as batalhas que você precisa lutar. E não tem como se ausentar disso. Ah, pastor, mas aí a pessoa veio e tirou esse fardo de mim. Problema seu, porque daqui a pouco você vai ter que pegar de novo. E vai ser mais pesado agora. Porque você vai lidar com coisas daquela época e coisas da época passada que você não resolveu ainda. Então tira essa couraça. Para de procurar a aprovação das pessoas. Para de querer se justificar para as pessoas. Jesus não agradou todo mundo. Você precisa entender que o que você precisa fazer é agradar a Deus. O resto não importa. As pessoas um dia vão te amar, outro dia vão te odiar e está tudo bem. Porque faz parte do propósito, faz parte do que Deus ele tem para fazer. Versículo 39. E Davi cingiu a espada sobre as suas vestes e começou a andar, porém nunca o havia experimentado. Então disse Davi a Saul: não posso andar com isso, pois nunca experimentei. E Davi tirou aquilo de si. Complementando, nós já vimos que a espada é a espada do Espírito. Davi não foi para a batalha com a espada de Saul. Seu pastor pode saber muito da Bíblia, mas se você não ler a Bíblia, você vai se enrolar. Porque o que vence o diabo é a palavra. Você vê que quando Jesus foi tentado pelo diabo, ele só usou a palavra. Então não adianta a hora que o diabo se levantar e falar assim: em nome do apóstolo Pedro Medina eu te repreendo. Porque ele sabe a palavra da autoridade da exousia e você não pode com ele. Uma vez fizeram isso. Havia uns exorcistas, filhos de sacerdote, que estavam tentando expulsar um demônio, porque viram Paulo fazer e foram fazer igual. Chegaram para o demônio e falaram assim: eu expulso vocês no nome de Jesus que Paulo prega. O diabo olhou e falou: rapaz, eu conheço Jesus. Pisou na nossa cabeça, está sentado no trono e nós não podemos com ele. Eu conheço Paulo, porque Paulo está em Cristo nas regiões celestiais. Mas quem é vocês? Então é você que tem que conhecer a palavra. Não adianta o seu pastor conhecer. Tem hora que é você que vai ter que lutar contra o diabo com a espada do Espírito. E não é com a espada de outra pessoa, é com a sua. É você ler a Bíblia todo dia, você querer aprender, é você fazer exousia, você ter revelação. É você estar num culto como esse, pegando palavras e chaves que está sendo liberado e anotar. Eu tenho anotações de 10, 15 anos atrás, de cultos como esse que eu sentava e anotava. Por quê? Porque isso aumenta a minha força bélica. Isso aumenta o tamanho da espada que eu vou usar. Eu quero que você entenda isso. É fundamental você conhecer a palavra. E aí aqueles homens, quando falaram isso, o diabo falou: não, eu conheço Paulo, eu conheço Jesus, mas vocês quem são? Não conheço vocês não. Sabe por quê? No mundo espiritual nós temos vestes espirituais. Você tem consciência disso? Já pegou a aula do apóstolo, a aula da exousia? Nós temos vestes espirituais. E conforme vai aumentando, conforme você vai vencendo batalhas, conforme você vai recebendo unção, conforme você vai se desenvolvendo no mundo espiritual, as suas vestes mudam. É como farda, é como divisões que aparecem no seu braço espiritualmente. Até que cheguemos à estatura do Filho de Deus. Homens perfeitos.
Então, quanto mais você lê a Bíblia, mais você aprende, mais você vence batalhas, mais a sua roupa, a divisão da sua roupa, as suas vestes espirituais aumenta. E olha que interessante, nós vemos que no Pai Nosso diz que seja feito aqui na terra, como é no céu. Jesus era conhecido, Jesus tinha vestes espirituais. Paulo era conhecido, Paulo tinha vestes espirituais. Aqueles homens que tentaram expulsar, tinham vestes espirituais? Sim ou não? Não. O que o diabo fez com eles? Vamos ver quem é bom de Bíblia aqui. Tirou as vestes físicas. Foi feito na terra, como é no... Aqueles homens não tinham roupas espirituais. E o diabo arrancou a roupa deles. Bateram neles, porque eles não tinham armas para se defender espiritualmente. Então, é necessário que você tenha um relacionamento individual, particular, com a palavra de Deus. Versículo 40. E tomou seu cajado na mão, e escolheu para si 5 seixos do ribeiro, e pô-lo no alforje do pastor, que trazia a saber no surrão, e lançou mão da sua funda, e foi aproximando-se do filisteu. Muita coisa aqui. Cajado fala de autoridade. Então Davi, ele era um menino, mas já tinha autoridade. A autoridade é dada por Deus. A autoridade está ligada diretamente com o autor. Autoridade, autor. Deus é o autor de todas as coisas. A única maneira de você ter autoridade é andar debaixo da vontade do autor. Porque assim você recebe essa autoridade. E como ele foi enfrentar o gigante? Não foi com espada, foi com autoridade. Autoridade espiritual. E aí ele passa por um riacho e pega quantas pedrinhas? 5. Vamos lá, você é exousiano. O 5 fala do quê? 5 ministérios. O que derruba gigante? Você está debaixo dos 5 ministérios. Como assim, pastor? A Bíblia fala que somos pedras. Só que as pedras do rio é diferente da pedra da estrada. Por quê? As pedras do rio, elas têm um formato diferente. Por causa do atrito que a água faz e bate uma pedra na outra, as pedras do riacho ficam como? Elas ficam arredondadas. Já percebeu isso? Você já viu isso? Sim ou não? Eu preciso que você entenda o que eu estou falando. Por que essas 5 pedras do riacho, elas são arredondadas? Porque bateram uma na outra. E sabe o que a Bíblia diz? Eu vou pedir para colocar o texto na tela, só para você entender. Provérbios 27, 17. Olha o que diz. Primeiro, as pedras estavam no riacho. A Bíblia por várias vezes compara a palavra de Deus com água, sim ou não? Então, quando você está na igreja onde flui a palavra, existem pedras. Agora, olha só. Provérbios 27, 17. Olha o que diz. Por que essas pedras elas eram arredondadas? Porque batia uma na outra. E isso significa o quê? Versículo, 17. Como o ferro com ferro se aguça, assim o homem afia o rosto do seu amigo. Alguém aqui trabalha com enxada? Como que se afia uma enxada? Geralmente, usa uma lima que é feita de ferro para afiar o ferro. Então, ferro com ferro se afia. Por que eu estou dizendo isso? Porque é no atrito que nós somos afiados. O que isso quer dizer? Se nós estamos na igreja, que é esse rio de águas vivas fluindo, tanto do rio do Espírito como o rio da palavra, amado, nós vamos bater um no outro. Só que o que acontece? Esse atrito não é para que ninguém se perca, mas para que você esteja mais afiado. Aqui diz que afia o rosto do seu amigo. Quando fala de rosto, fala de caráter. Sabe como o seu caráter vai ser tratado? Nos conflitos dentro da igreja com seus irmãos. Quando alguém se levanta contra você, quando você é mal interpretado, quando acontece algo que te fere, que te machuca, não é para a sua morte, é Deus querendo te afiar. Pastor, mas por que usar um irmão da igreja? Ele pode usar quem ele quer.
Ele pode usar um morador de rua, pode usar o seu patrão, pode usar alguém no mercado, pode usar alguém no trânsito. O que importa é que tenha atrito, que tenha pancada. Aí você pode muito bem não querer passar por esse processo. Só que os 5 ministérios, as 5 pedras, eram pedras de riacho. Quem tem chamado ministerial vai sofrer mais pancada do que os outros. Precisa ser uma pedra lisa, uma pedra polida para aquilo que Deus vai fazer. Pedra bicuda, pedra quadrada, não encaixa muito bem uma na outra. Agora a pedra lisa, onde você colocar, ela encaixa. É o que Deus está fazendo, só que tem pessoas que querem fugir desse processo. Se você tem um chamado ministerial, se prepara para tomar pancada. Não fiz nada de errado, mas só de você não se ajoelhar para a estátua do rei, você vai para a fornalha. E aí você fala assim, tem que ir para a fornalha 7 vezes mais aquecido. Fala assim, comigo é tudo mais difícil. Sim, porque o seu chamado é diferenciado. Pastor, eu tomo muita pancada. Sua pancada é relativo com o seu chamado. Você vai receber pancada porque isso está afiando o seu caráter. Só que o que é que as pessoas fazem? A igreja é tudo igual, é tudo problema, é tudo difícil, e eu não aguento mais, e eu vou sair da igreja, e vou ficar sozinho na minha casa. Provérbios 18, versículo 1. Essa aqui vai doer um pouco, tá? Olha lá. Busca satisfazer seu próprio desejo, aquele que se insurge contra toda... Qual que é o oposto de sabedoria? Alguém sabe? Fala uma palavra aí. Tolo. Que mais? Idiota. Que mais? Ignorante. Que mais? Burro. Estúpido. Pode parar agora, tá ficando pesado. Então quem quer ficar sozinho é o quê? Eu não vou falar, deixa que vocês falem. O que eu falo sai na gravação, o que vocês falam às vezes não sai. Então quando a pessoa fala assim, vou ficar em casa porque na igreja tem muito problema. O que você fala para ela? Mentira. Pelo amor de Deus, o apóstolo nunca mais deixa eu pisar aqui. Eu só fiz o que o pastor Walter pediu, apóstolo. Guarda para você, tá bom? Pode ser? Quando a pessoa fala assim, eu não vou mais na igreja, você fala assim... Aí o urso pega, o urso acorda. Então, 5 pedrinhas. Agora eu estou falando para quem tem ministério, tá? Essas 5 pedrinhas ele pôs onde? No bolso. No bolso de quem? Vou ler de novo, só para vocês. No bolso do pastor, meu Deus. Por quê? Porque não importa se você é apóstolo, profeta, evangelista, pastor ou mestre, você precisa ter pastor. Os 5 ministérios precisam ser pastoreados como todas as outras pessoas. E às vezes a pessoa é o profeta do monte. É o evangelista das ruas que nem entra na igreja, só fica na rua. É o mestre que quer chegar e ensinar e não quer se submeter. É o pastor que não tem pastor e quer ser pastor. Olha que hipocrisia. Está dando para entender isso? 5 ministérios têm que ser pastoreados, não adianta. Eu venho de uma época, quando eu fui ungido pastor, muitos pastores estavam tirando a sua própria vida. Sabe o que é isso? Falta de pastor. Uma vez Jesus vai para o deserto, a multidão acompanha ele, a Bíblia diz assim, e Jesus se moveu de íntima compaixão, porque eram como ovelhas que não têm pastor. Se você não tem pastor, você sofre. Então, até os 5 ministérios precisam ser pastoreados. E aí, Davi pega essas pedras e vai enfrentar o gigante. 1 Samuel 17, 41. E o filisteu vinha se aproximando de Davi. E o que lhe levava o escudo ia diante dele. Olha que loucura.
O gigante ia na frente, só que tinha um homem na frente dele levando um escudo. O que é isso? São pessoas que servem ao diabo e levanta um escudo, levanta uma bandeira, levanta aquilo que eles acreditam que é certo. Quantas pessoas hoje levantando tantas ideologias e crendo nelas e postando, publicando, mostrando isso. Agora Davi estava em nome do Senhor, sim ou não? Quantas pessoas estavam na frente dele, levantando o escudo para ele? Nenhuma. A Bíblia fala que os filhos das trevas são mais ágeis que os filhos da luz. Aqui nós temos um pastor que é um Davi, levantando uma bandeira, indo para a batalha. Agora cabe a cada um de nós levantar o escudo para o nosso pastor, porque ele tem gigantes para derrotar. E muitas vezes nós não confiamos e acreditamos no chamado pastoral dos nossos pastores, dos nossos líderes. Então, amado, você precisa estar na frente deles com o escudo. Quando falarem mal da sua igreja, do seu pastor, do seu líder, levanta o seu escudo e fala assim: não, eles não são assim. Você ouviu errado, esse daí não é meu pastor. Não, você pensa isso, mas você está pensando errado. A situação é desse jeito. Porque o inimigo tem pessoas que fazem isso para ele. E muitas vezes, homens de Deus não têm filhos que fazem isso. Então começa hoje a ser um escudeiro do seu pastor, ser um escudeiro dos seus líderes, desses casais que estão aqui sacrificando a vida deles por vocês. Versículo 42. E olhando o filisteu e vendo Davi, o apressou, o desprezou, porquanto era moço, ruivo e de gentil aspecto. Disse, pois, o filisteu a Davi: sou eu algum cão para vires a mim com paus? E o filisteu, pelos seus deuses, fez o quê? Amaldiçoou Davi. O que aconteceu aqui? Primeiro que ele esnobou aquele jovem. Só que Davi não caiu na guerra da ofensa. O problema é que nós queremos nos justificar e nós não aceitamos que as pessoas nos ofendam. Amado, a ofensa é algo que você precisa tratar. E se você não tratar, Deus vai levantar o outro para te ofender. E se você não ser tratado, vai levantar o outro para se ofender. Até quando, pastor? Até quando você não se ofender mais. Porque a ofensa é a isca de Satanás, você sabe disso. E aí, o gigante amaldiçoa Davi. Só que foi aqui que o gigante foi derrotado. Porque Davi, assim como todo o povo de Israel, é filho de Abraão. E existia uma promessa sobre os filhos de Abraão. Eu abençoarei os que te abençoarem. E amaldiçoarei os que te... Não se preocupa com quem te amaldiçoa, não. Ele está cavando a própria cova. E muitas vezes você vai ter que orar por aquela pessoa para Deus tirar a mão. Então você não tem que entrar na guerra, na batalha, na briga com ninguém. Que a pessoa, não, eu vou me justificar aqui, ó. Postou aqui, eu vou falar. Não, eu preciso aqui, eu estou na minha razão. A sua guerra não é contra carne e sangue. Sai das redes sociais e vai para as regiões celestiais. É aqui que você precisa batalhar. Glória a Deus. E como que termina essa batalha? Os textos estão aqui, mas eu vou adiantar para você. Davi luta com as 5 pedrinhas, só que apenas uma pedra ele usa para derrotar o gigante. Você conhece a revelação, sabe que o gigante tinha 4 irmãos, beleza. Mas não é isso que eu quero falar. Primeiro, a unção ministerial, os 5 ministérios. Um só é capaz de derrotar um gigante, mas você não sabe qual é. Por isso que você precisa estar numa igreja que tem os 5 ministérios. Às vezes vai ser um gigante derrotado pelo profeta, pelo evangelista. Eu não tenho tempo para entrar nesses detalhes. Mas a igreja precisa ser uma igreja apostólica e profética. Uma igreja que tenha pastores, mestres e evangelistas. E ele lutou com a funda que ele estava acostumado. Então a batalha que você vai vencer, Deus vai dar estratégia para você vencer com as suas armas. Os 5 pães e 2 peixinhos fez que alimentasse uma multidão, mas não foi do nada, foi com aquilo que eles tinham na mão.
a farinha e o azeite da viúva, Deus multiplicou, mas multiplicou aquilo que já tinha na mão. Então Deus já colocou coisas na sua mão para você derrotar gigantes. Você só precisa usar aquilo que Deus te deu. Usar aquilo da onde você foi liberto e curado. E o mais interessante é que quando o gigante afrontava o povo de Israel, todo o povo recuava, porque tinha medo. Amado, o povo pessimista é assim: olha o tamanho desse gigante, não tem como ir contra ele. Agora, um filho de Deus, que já derrotou ursos e leões, posicionado, ungido, olha para o gigante e fala: olha o tamanho dessa testa, eu não vou errar de jeito nenhum. Então, é isso que você precisa viver. É deixar de ser uma pessoa pessimista. Ai, mas Balneário é difícil. Ai, mas o meu GC não cresce. Ai, mas... Não, pelo contrário. Se as pessoas não estão indo em nenhuma outra igreja, todas elas podem vir para a sua igreja. Se as pessoas, tem muitas pessoas que não amam a Deus, é a oportunidade de você chamar para o seu GC. Se tem muitos jovens perdidos, todos eles podem estar aqui no próximo culto. Então é você olhar para o gigante de uma forma diferente. Com uma testa dessa eu não erro. É isso que você precisa pensar. O apóstolo conta inúmeras vezes sobre a dificuldade que os pastores encontravam em Balneário. E hoje vocês têm a melhor e maior igreja nessa cidade. Então, nós vemos que Davi derruba o gigante com uma pedra. Só que aí ele corre até o gigante e, para matar o gigante, ele tira a espada do próprio gigante. A espada é a palavra. Os seus inimigos vão morrer pelas palavras que eles estão dizendo. Entenda isso. Você não precisa amaldiçoar, não precisa brigar. Não, eles vão cair na própria palavra. E para encerrar... Eu tenho 13 segundos, 12, 11, 10... Um dia a gente vai estar na eternidade e não vai ter relógio. Amém? Amém. Eu vou encerrar com o versículo 54. E Davi trouxe a cabeça do filisteu e a trouxe a Jerusalém. Porém, pôs as armas dele na sua tenda. Olha que interessante. Ele levou a cabeça do gigante e expôs para todo Israel ver a queda do inimigo. Só que a espada, a arma que o inimigo usava, ele guardou na sua tenda. Sabe o que é isso? Você vai receber autoridade sobre aquilo que você derrotar. E Deus vai te dar armas para você agora usar essa arma contra aquilo que você uma vez lutou contra. Você que tinha problemas com dinheiro, Deus vai te prosperar e vai te dar armas para você ensinar outros. Você que tinha problema com a sua sexualidade, Deus vai te curar, transformar e você vai libertar outros. Você que era preso em pornografia e tantas outras coisas sexuais, você vai ser usado para libertar pessoas disso. Então existem muitas espadas hoje na mão do inimigo e Deus quer dar para os filhos. Agora você só precisa se posicionar. Você só precisa aceitar esse chamado e lutar contra o gigante. Então hoje eu vim te preparar para que você esteja pronto. Não com a armadura de Saul, mas com a sua armadura. E para isso, você precisa ter derrotado o urso e o leão. Eu posso orar? Se coloque de pé, se o louvor puder me acompanhar. Então hoje eu vim te chamar para a guerra. Já ouviu o apóstolo falar? Estamos em guerra? Amém. Nós ouvimos muito isso na África. E às vezes nós estamos muito passivos. Estamos fazendo carinho na juba do leão que a gente deveria matar. Estamos dormindo do lado do urso, quando a gente deveria matar. Então apresenta a Deus hoje o seu urso, o seu leão. Alguns já estão até domesticados. Não, pastor, esse leãozinho aqui é bom, faz mal a ninguém.
um dia ele vai te matar. Então, apresenta a Deus. Porque eu creio que nós temos um Deus vitorioso, sim ou não? Um Deus que reina. Um Deus que é soberano. O urso pode dormir, mas nós temos um Deus que a Bíblia diz que ele não dorme nem tosqueneja. O diabo pode estar ao nosso redor, ao nosso derredor, bradando, rugindo como um leão. Mas ele não pode entrar no círculo de proteção. Porque a Bíblia diz que quem teme ao Senhor, os anjos do Senhor acampam ao redor. Ele é o leão da tribo de Judá. Ele é soberano, poderoso. E eu quero orar, e eu quero que você ore nesse momento. Apresenta a Deus agora o urso, o leão da sua vida, aquilo que tem te impedido de cumprir o propósito de Deus. Você tem se amedrontado com gigantes porque você tem perdido batalhas internas. E quando fala, vamos abrir um GC, vamos para o evangelismo, vamos ganhar balneário, você às vezes recua, às vezes você não é intenso nisso, porque você sabe que tem coisas que você precisa vencer. E hoje, o Senhor está aqui, o leão da tribo de Judá, aquele que não dorme, dizendo que Ele é mais forte do que isso. Entrega na mão dEle hoje. Entrega na mão dEle hoje. Pai, eu oro com a Tua igreja, com Teus filhos, com essa geração de jovem que vai mudar Balneário Camboriú e o mundo. Hoje eu vim mostrar para eles que podem haver leões que ainda estão reinando sobre a vida deles, mas hoje eles aprenderam a derrotar esse leão. Eles vão estar com uma espada igual Eude, uma espada pequena, mas uma espada de intimidade, de aliança, que não vai deixar com que esse leão continue reinando, que vai matar esse leão. Às vezes eles podem estar com pecados escondidos, como esse urso que inverna, mas mesmo que ele esteja dormindo agora, nós vamos colocar uma estaca nele, porque essa igreja está crescendo, está todo mundo segurando uma estaca, está todo mundo lutando para essa igreja crescer, e esse urso não vai mais acordar. Hoje eles receberam armas para lutar essa batalha. E eu estou aqui hoje, Pai, para liberar essa palavra sobre eles, para liberar uma palavra de poder e autoridade, para que o urso e o leão seja morto, e pode vir o gigante que vier. Eles estão numa igreja apostólica e profética, uma igreja dos 5 ministérios. Eles têm pedra nas mãos. Deus é vencedor. Se você crê nisso, cante isso. Isso, declare o poder do nosso Deus. Declare que Ele é vitorioso sobre tudo isso. Vitorioso é. Diga, igreja. Na tempestade está. Problemas, dificuldades, não importa, estamos com Ele. Teu nome infalível é. Sim, podem querer se levantar reis, mas existe um que é o Rei dos Reis, Senhor dos Senhores. Esse é o nosso Deus. Teu nome imutável é. Eu não sei se eu posso, mas eu gostaria de chamar à frente quem sente que precisa vencer um urso ou um leão hoje. Eu não quero saber o que é, você não precisa se expor, mas se você precisa de uma oração, eu quero que você venha aqui à frente, porque o inferno não vai prevalecer na sua vida. Eu declaro isso. E nada irá. Sim, eu quero orar por você. Eu te adorarei. Aleluia. Cante isso, igreja. Vitorioso é. Sim, Deus. Na tempestade. Se você sabe que precisa derrotar esse urso hoje, sai do seu lugar. Se você sabe que tem um leão reinando dentro de você, sai daí, vem pra frente. Só o fato de você vir à frente faz com que esse leão e esse urso perca a força hoje. Teu nome imutável é. Vitorioso é. Sim, Deus. Na tempestade está. Isso, pode vir, eu quero orar. Teu nome. Aleluias. Aleluias.
Pai, visita cada homem, cada mulher, cada jovem que tem lutado contra a ganância, contra o egoísmo, contra a fofoca, contra a falta de honra, contra a mentira, lutado contra a honra, lutado contra pecados sexuais, fornicação, pornografia, masturbação. Eu oro por cada jovem, cada pessoa que não consegue sair do vício, que tem jogado jogos de azar. Em nome de Jesus, todo esse mal, todo esse pecado não é mais forte do que o nosso Jesus. E a palavra do Senhor diz que aonde abundou o pecado, superabundou a graça de Deus. E hoje eles serão levantados como homens e mulheres ungidas para derrubar gigantes, para liderar nações, para quebrar principados e potestades. Hoje eles recebem poder para pisar em serpentes e escorpiões, para expor todo o trabalho do diabo. Então, Pai, fortalece agora, em nome de Jesus, cada homem, cada mulher, seja fortalecido nesse momento agora. Hoje eles estão aqui para matar esse urso e esse leão, para derrotar os gigantes, junto com seus líderes, junto com seus pastores, junto com o apóstolo. Aleluia, aleluia, aleluia. Se você crê nisso, eu quero que você glorifique ao Senhor Jesus como o leão da tribo de Judá. Você vai declarar que Ele é esse leão que ruge. E quando esse leão ruge, todos os outros animais precisam se curvar a Ele. Eternamente Sim. haverá um rei. Você crê nisso? Diga isso para Ele. Para quê? Para governar. Sim, Jesus, e começa com a minha vida. Começa com a vida dos meus irmãos. Isso. Diga isso. Leão e a terra estremeça. Aleluia. Diante da majestade de Jesus. Mais forte, grite! Ruja o leão e que a terra estremeça. É esse leão que nós servimos. É esse leão que reina sobre a nossa vida. Isso! Declara, igreja, mais alto, mais alto. É a honra, a glória, o poder, força, majestade, domínio. Aleluia! Sim, Deus. Eu declaro que todos que estão aqui hoje abandonam essa iniquidade, abandona esse pecado, abandona essa transgressão e entrega a sua vida por completo ao Senhor. Descendente de Davi, aleluia. O homem mais notável. Sim, declare. Ama a justiça. Obrigado, Jesus. Poder e iniquidade. Descendente de Davi, o homem mais notável. Esse é o nosso Deus. Ama a justiça, poder e iniquidade. Declare. Ruja o leão e a terra estremeça. Rei dos reis, Senhor dos senhores, aquele que reina, aquele que vive. Esse é o nosso Deus. Que a terra estremeça diante da majestade de Jesus. Se você crê, dê uma linda e forte salva de palmas para Ele. Seja livre.
Seja livre. Seja livre. Obrigado, Jesus. Todos que estão aqui na frente, eu sei que você sabe disso, mas eu quero te lembrar, o diabo é o pai da mentira. E vocês saindo daqui, talvez amanhã ou depois, o leão vai querer voltar. O urso vai querer ressuscitar. Só que eles já caíram hoje. Não alimente mais eles. Não viva mais debaixo do jugo de Satanás. A partir de hoje vocês são livres. Amém?